Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, todos e todas aqui nessa mais uma live, né, do Feminino em Mim, aqui no Corpo Consciência. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a doutora Valéria. Já ela tá chegando aqui com a gente. E a gente traz o tema hoje, né, dessa visão da ginecologia natural, uma visão sistêmica, né, da medicina antroposófica também, das constelações familiares, né, como que essa visão toda pode ajudar né, a cura do corpo feminino. Não tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Ou não? Ah, tá. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Dá um sinal. Ah, ok. Parece que sim, né? Oi, Guita. Então, isso, pode ser. Pode ser que sair e voltar novamente. Quem não tá ouvindo, né? Tô aqui com um recadinho. Quem não tá ouvindo pode sair e voltar novamente, que acho que volta o som. Mas quem tá entrando agora tá me ouvindo, né? Tá bom. Então vamos lá, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre a saúde da mulher, né? A saúde do corpo feminino, como que a gente pode então cuidar, né, desse corpo. Ah, que bom, que ótimo, então agora tá ok. Desse corpo, então a gente vai ter a nossa convidada, que é a doutora Valéria Valença. Ela é uma ginecologista, né? Ela é aqui de Goiânia também, então já vou estar chamando ela. Mas primeiro aqui eu vou chamar a minha parceira, né? A minha parceira aqui de facilitação do Feminino em Mim, que é a Jai. Vou chamar ela aqui para entrar com a gente. Tá com a gente aqui, né? Muito querida. Que aceitou o Oiê! convite. Oiê. Boa noite a todos. Oi, Jai. Tudo bom? Ei, que delícia! Delícia, né? Estamos novamente aqui nessa live, E não vejo a falando, hora da trazendo um gente pouquinho, ter né? aí o nosso presencial, hein? Tá chegando. Tá chegando, né? Então a gente vai estar trazendo um pouquinho os importantes, né? Importantes do feminino, né? Da saúde da mulher, com assuntos que a gente aborda também lá na presencial, né? Não com tanta profundidade, né? Porque hoje a gente vai trazer uma doutora, a doutora Valéria, assim, né? Mas assim a gente trabalha também esse lugar, né? Assim, da prevenção, né? Desse lugar assim do cuidado, assim, quais são os cuidados, né, que a gente precisa ter com o nosso corpo, e não só com o nosso corpo físico, né? Já com o nosso corpo emocional, com a nossa mente, né? Com o nosso corpo espiritual, para a gente poder realmente ter uma vida saudável, uma vida próspera, né? Uma vida assim, com saúde, né? Pensando assim na saúde integral, não na saúde física, né? A gente poder ficar bem mesmo, assim, Para e mim, ouvindo feliz. você falar, assim, me lembrou muito, assim, autocuidado, né? Um tema que a gente explora muito, né, no Feminino em Mim, né? E hoje aqui também a gente vai explorar Uhum. bastante, né, nessa live. E o alto amor, né? Porque tudo tá junto ali, né? Tá juntinho, o autocuidado, o alto amor, né? A compaixão que temos para nós Uhum. mesmas, né? E no Feminino em Mim, o legal é que a gente tem a oportunidade de fazer a conexão, né, com o nosso corpo de dor, para estar curando, para estar trazendo à tona, né, aquelas emoções, essas distorções da energia feminina e masculina que carregamos, e através dessa, né, de trazer isso para a consciência, tirar da inconsciência, a gente tem a possibilidade de transformar, né? Então a gente tem um trabalho assim muito bonito, né, de 4 dias de retiro,
onde você tem a oportunidade de estar explorando, né, essas distorções da energia positiva, negativas que você tem, né, no consciente coletivo, no antepassados, como também a gente tem rituais, né, a gente também tem rodas de conversas, também temos danças, meditações, limpezas de chakras, né, exploração assim do poder feminino, tanto na sua potência da força, da vitalidade, que, né, a doutora Valéria também vai trazer assim muito esse assunto, né, de como que a gente também cuida, né, desse corpo, né, também tem a questão emocional, mas também a biológica, né. Eu estou bem ansiosa aí de fazer essa live, né, a doutora Valéria é minha médica, né, ela é uma pessoa assim excelente, que traz toda essa visão da ginecologia natural, né, da constelação sistêmica, né, da antroposofia, e é muito bonito esse trabalho dela, que é bastante integrado, né? Estou, assim, bem ansiosa para ouvir, assim, bastante dela, né? Ver as dicas, ver o que ela tem para compartilhar. Sim, eu já convidei ela, né? Ela está chegando aí, doutora Valéria. Bem-vinda, doutora Valéria. Olá, boa noite, Paty, boa noite, Jai. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece, doutora, por você estar se disponibilizando esse tempo, né? Esse seu tempo para estar aqui com a gente, falando, né, falando, né, sobre a saúde da mulher, sobre esse tema tão importante, né? Que é realmente a gente poder cuidar da gente, né? Porque o feminino ele traz, né, essa qualidade do cuidado. Só que às vezes, né, doutora, a gente cuida mais dos outros do que da gente mesmo, não é mesmo? Né? E aí a gente vai trazer um pouco também esse tema hoje do cuidado, né? Mas com esse cuidado do autoamor, que falou, né? Esse autocuidado, porque às vezes a gente também confunde isso um pouquinho, eu tô sendo egoísta porque eu só tô pensando em mim. Não é nada disso, né, doutora? Não, é verdade. Assim, acho que tudo começa com a gente, né? Então, esse é um aprendizado muito importante, né? Então, às vezes a gente fala, olha, as dicas para uma vida saudável, eu acho que praticamente todo mundo hoje em dia sabe, né? Uma alimentação saudável, dormir bem, praticar exercícios físicos, enfim, ter também esses momentos, né, de meditação, de dedicação ao autocuidado. E na prática a gente vê que apesar das pessoas saberem disso, muitas não conseguem fazer. E não conseguem por quê? Porque justamente tem essas outras questões que às vezes estão bloqueando esse autocuidado. Por que que às vezes eu consigo cuidar do outro, mas não consigo cuidar de mim mesma? Porque justamente tem outras questões que interferem e muito, além das questões físicas, né? Que é esse corpo emocional que vocês estavam falando antes, de várias distorções que a gente traz, de vários padrões, às vezes, e de crenças negativas, que a gente traz desde a nossa infância e até desde muito antes, né? E quando a gente vai para esse olhar mais holístico mesmo, integral, a gente entende isso, né? Que nós somos esse ser extremamente complexo e único, e que temos vários corpos além do corpo físico. Eu costumo dizer assim para os pacientes, para a gente se imaginar como uma cebola. Então, assim, quando a gente adoece no corpo físico, que é o externo, aquela casca de fora, é o que a gente está vendo, porém, a gente já adoeceu anteriormente nos outros corpos, né? Então, se a gente quiser realmente essa busca dessa saúde integral, que vai além do aspecto físico, a gente precisa ter ferramentas para chegar nesses outros corpos, né? E muitas vezes a dificuldade que a gente está tendo em cuidar daquele corpo físico, mesmo tendo acesso à informação, é um bloqueio ali daqueles outros corpos emocionais, psíquicos e espirituais que vão refletir, então, tanto nesse corpo físico, no formato de sintomas e doenças, como também de comportamentos que às vezes são autossabotadores, né?
Ai, super legal, muito Pois entrosado, é, assim, com que conteúdo feminino em mim, né, doutora? E isso. eu gostaria assim que a senhora trouxesse também um pouquinho, né, essa questão assim dessa, o que que é essa ginecologia, essa, né, ginecologia natural, a questão da constelação sistêmica, né? Todas essas questões que a senhora tem o diferencial no trabalho, né, para né, antroposofia, para a gente entender um pouquinho assim, por que, né, qual o valor desse trabalho, né? Porque às vezes a gente ouve uma coisa ali, uma coisa colar, mas aí para entender, né? Porque é um trabalho diferenciado, né? Foge um pouco assim do que é comum, assim, né? Então, gostaria que você pudesse nos explicar um pouquinho assim desse diferencial, né? O que, que a mulher pode entender, né? Desse cuidado, assim, porque abrir esse olhar, né? Sim. Então, essas minhas formações, elas vieram justamente dessa busca e desse entendimento que nós somos além do físico, né? E a medicina convencional, a formação acadêmica, ela é exclusivamente voltada para o corpo físico, que o estuda de uma forma excelente, profundamente, mas que vai cada vez mais compartimentando aquele indivíduo, fragmentando, e vão surgindo super especialistas em questões muito específicas, e a gente acaba perdendo essa visão do todo. Então, essa foi assim uma busca, uma ansiedade que eu tinha, porque eu sentia que faltava muita coisa se a gente olhasse só para o corpo físico, né? Paralela a isso, eu tinha uma busca espiritualista, mas que estava totalmente desconectada com o exercício da medicina. E existia até um certo bloqueio, né? Há alguns anos atrás, a gente não podia falar de espiritualidade com o paciente, de trazer essas outras questões, né, emocionais, mentais à tona numa consulta. É como se fossem aspectos totalmente diversos e que a gente não poderia, o médico não poderia conversar sobre isso. Então, isso sempre me incomodou muito. E então, através dessa busca e da minha própria necessidade, né? Quando eu me tornei mãe, eu me vi diante de um enorme desafio. E aí eu procurei, né, a ajuda psicoterápica e comecei o meu próprio processo de autoconhecimento. E paralelo a esse processo de autoconhecimento, foi me chegando, então, essas outras formações. Então, primeiro chegaram as constelações familiares, que eu fiz por uma busca mesmo de entendimento das minhas próprias questões, mas que ela chegou para mim de uma forma muito potente, eu fiquei muito encantada mesmo com as constelações, elas fizeram muito sentido, eu vi muito efeito na minha própria vida, uma mudança grande, assim, não só de entendimento, mas também de postura, e eu comecei a perceber essa imensidão que esse nosso inconsciente, que às vezes vai se manifestando nesse nosso emocional, nesse nosso psíquico. E aí, então, isso veio transformando o meu olhar, né? A partir do momento que eu entrei em contato com essa sabedoria, isso foi levado para o meu profissional. E depois apareceu a medicina antroposófica, que é uma medicina complementar, integrativa, que tem justamente esse olhar. O Rudolf Steiner, que junto com a Ita Wegman, que foram os criadores, né, dessa medicina antroposófica, eles a definem como uma ciência espiritual, porque o processo de olhar para o ser é justamente vendo como um todo e considerando que ele tem corpo físico, corpo etérico, que é o nosso corpo vital, que nos dá essa energia e é o que nos diferencia, né, de um corpo morto ou com vida, e tudo que é vivo tem esse corpo vital, esse corpo etérico. O nosso corpo anímico ou astral, que é onde estão essas nossas emoções, nosso psique, nossos instintos. E, acima disso, a organização do eu, que é a nossa individualidade, que é como se fosse a nossa essência espiritual, que ela é única para cada um. E que ela tem uma forte influência sobre esses outros corpos, né? Então, a saúde seria um equilíbrio dinâmico entre esses corpos e a doença um desequilíbrio deles.
e eles são afetados por inúmeras questões, né? Como a gente falou um pouquinho do início, por questões alimentares, qualidade de sono e principalmente pelas nossas emoções. E um aspecto muito interessante da consulta antroposófica em si, um diferencial importante, é que a gente precisa estar, para poder entender esse ser como um todo, a gente fazer uma abordagem da biografia. Então, a consulta é uma consulta mais longa, onde acontece uma vinculação muito grande de médico-paciente. Eu vou conhecer o histórico todo. Quem são seus pais, onde você nasceu, como foi a sua infância, porque a gente sabe que os primeiros setênios, né, a cada 7 anos acontecem transformações importantes em todos esses corpos. Então, a gente tem uma ideia se aquela pessoa nasceu na cidade, no campo, se teve contato com os pais, ou foi cuidado por outra pessoa, se nasceu de parto natural ou cesárea, se foi amamentado ou não, como foi todo aquele ambiente e questões impactantes que surgiram na vida daquela pessoa. Perdeu um pai, uma mãe, os pais se separaram, teve perda de outros entes queridos. Então, tudo isso vai mostrando como que o corpo emocional daquela pessoa foi constituído. E vai nos auxiliando para poder ter esse olhar integrado, né? E a gente considera que, em termos de função, o ser humano é como se ele estivesse trimembrado. A gente tem o pensar, o sentir e o querer que manifesta no nosso fazer. E é necessário haver um equilíbrio entre isso tudo. Então, a medicina antroposófica, ela não trabalha só com medicamentos. Os medicamentos, eles são todos naturais, a semelhança da ginecologia natural, que eu já vou falar um pouquinho. Então, eles são todos de planta, mineral, animal e dinamizados. Então, eu falo para as pessoas que não, quase ninguém conhece, eu falo, se parece um pouco com o medicamento homeopático, porque a gente não trabalha com a substância ponderal, a gente dinamiza, a gente trabalha com a energia daquela planta, ou daquele mineral, que nós consideramos que cada medicamento, dessa forma, ele é como que uma entidade mesmo, uma entidade espiritual. Ele tem uma característica, ele tem um arquétipo, e baseado no conhecimento daquela fenomenologia da planta e da fenomenologia que está acontecendo ali naquela pessoa, que está apresentando uma determinada sintoma, enfermidade, ou que nos procura também para uma prevenção, para um bem-estar, né? Porque a medicina antroposófica, ela é muito conectada com o que a gente chama de salutogênese. Ao invés da gente olhar para a doença, a gente olha para a saúde, para os fatores de potência que aquele ser tem para vir para esse processo de reequilíbrio, né? E considera assim como também nas constelações que os sintomas e doenças, eles não são nossos inimigos, eles estão a nosso serviço, eles são sinais, eles são guias, que eles vêm para nos mostrar algo que a gente não está vendo de outra forma e que precisa ser transformado, né? Então, como alertas, né? Que é uma luzinha que fica ali piscando, olha, preciso olhar para isso, hein? Exatamente. Então, além dos medicamentos, a antroposofia ela trabalha muito com a psicoterapia também e com as artes. Esse nosso sentir, que são as nossas emoções, eles são de onde mais a gente tem potência de cura, né? Então, normalmente a gente adoece ou por um excesso de neurosensorial, que é muito comum nessa vida moderna, atual que a gente tem, porque é um excesso de informações, ou por um desequilíbrio também do nosso metabólico, que são as doenças mais inflamatórias. E o nosso rítmico, que é o nosso coração, nosso pulmão, ele é o que tem essa potência de equilibrar. E a gente atua no nosso rítmico através das artes. Então, a gente usa muito a arte-terapia. É um tipo específico também que chama-se euritmia, que é com gestos,
usa muito da música, pintura, aquilo que a gente percebe que o paciente se sente mais tocado e principalmente com coisas que deem prazer, né? Então, a gente estimula muito também as artes na medicina antroposófica. E mais recente chegou para mim a ginecologia natural, que tem tudo a ver com esse caminho que eu já vinha fazendo, com a característica muito específica da simplicidade e de devolver a autonomia e o empoderamento para a mulher. Porque não vai depender daquela figura superior que está numa posição acima, que é um médico detentor do saber. A ginecologia natural é um resgate dos saberes ancestrais. Então, na verdade, é um relembrar, porque é algo que já está dentro de todas nós, né? De todas nós mulheres, são aqueles saberes das nossas vós, das nossas bisavós, que conheciam as plantas, sabiam para que servia cada planta, para qualquer doença, qualquer sintoma tinha um chá, né? E as benzedeiras, as curandeiras, as parteiras, que têm um saber enorme que a ciência desprezou. Então, a ginecologia natural, ela vem lindamente resgatar esses saberes e resgatar, então, esse poder feminino, esse poder de autocura também, né? E tá também muito conectado com essas questões emocionais, porque a gente vai ver que várias doenças, elas têm por origem essa questão. Então, se a gente trata só o físico, aquela doença vai voltar. Né? Então é preciso ter esse olhar. Ao mesmo tempo que ele é amplo, ele é profundo. Nossa, muito, muito valioso o que você falou agora, doutora. Assim, nossa, para quem está chegando agora, gente, a gente está aqui com uma super convidada, a doutora Valéria Valença. Ela é ginecologista, obstetra, né? Ela traz toda essa visão sistêmica pela ginecologia natural, tudo que ela falou sobre a ginecologia natural, sobre zófica, as constelações familiares. Então, assim, está sendo riquíssimo, gente, toda esses saberes, né, que a doutora Valéria está falando hoje aqui, e que faz muita conexão com o trabalho do feminino em mim. Né? Porque tudo que você falou, né? Esse olhar holístico, esse das artes, esse lugar assim, sabe, de você trabalhar o seu corpo emocional, de você ter autonomia para se curar, né? No feminino a gente trabalha muito isso, sabe? Essa autonomia, esse poder, você tem esse poder de se curar, né? De você poder realmente, assim, sabe, trabalhar esse corpo, que é o corpo vital, da verdade, sabe? Aumentar essa vitalidade no seu corpo, né? Por meio de vivências que a gente faz lá, pelas danças que a gente faz, pelas meditações, pelas dinâmicas, para você realmente perceber que você tem um grande poder, uma grande vitalidade de promover essa cura no seu corpo, né? Nas suas emoções e tudo mais. Então, nossa, está sendo assim muito rico, né, Jai, aqui para a gente poder estar fazendo essa eu sinto assim que hoje. A grande virada de chave, assim, tanto desse trabalho que, né, a doutora Valéria está trazendo, como também do Feminino em Mim, é a questão da autorresponsabilidade mesmo, né? Porque a gente fica assim, eu não sei, eu sinto que, né, dentro da cultura que a gente vive, dentro né, do sistema patriarcal, da cultura, a gente é muito assim, né? A pior distorção do feminino é a vítima, né? É aquele papel de vítima, aquele papel de, né, ficar esperando que o príncipe encantado venha te salvar, ou esperando que o médico vai te fazer um milagre, esperando que, né? Fica esperando, né? E aí a minha autorresponsabilidade mesmo, de realmente pegar a minha vida nas mãos, ela é uma coisa assim que parece que a gente, né, realmente precisa dessas ferramentas, né? Como a ginecologia natural, como a antroposofia, como o feminino em mim, como tantas outras que temos, né? Constelação familiar, porque é muita coisa que a gente, né, como você trouxe, né, todo esse histórico que você faz, eu lembro da nossa consulta, né, você fez toda uma exploração do meu histórico, né, desde quando eu nasci,
para poder entender. E realmente, né, essas marcas vão sendo registradas e muitas, né, energias que vão sendo reprimidas, né, e que a gente vai, assim, realmente se embotando, né, ficando, assim, com muita emoção reprimida, muitas, né, questões que vai causando essas distorções da energia que a gente falou, e que, né, através dessas ferramentas, a gente tem a possibilidade de trazer isso da inconsciência para a consciência e começar a transformar, né? E começar realmente... E eu sinto que, né, o Feminino em Mim, a gente também trabalha a questão das energias femininas e masculinas, né? Que às vezes, de uma maneira, assim, inconsciente, lá dentro a gente tem uma guerra, tem conflitos, né? E a gente, no Feminino em Mim, tem uma possibilidade de trazer isso para a consciência e transformar, né? E eu sinto que você também vai aí dentro dessas outras ferramentas também trazendo esse trabalho. E tudo é muito complementar, né? Porque a gente pode ajudar de um lado, você ajuda de outro, tem outros, né, outros trabalhos que ajudam de outra maneira. É tão lindo, né? Isso. É muito bonito mesmo. Estou achando aqui muito rico mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, mas eu penso assim também, que são... Desculpa. Oi? Não, só uma coisinha, porque eu acho muito louvável, assim, sabe, quando uma médica, sabe, vai buscar ah, esses outros corpos, sabe, esses outros lugares, assim, para complementar algo, né? Quando a doença está instalada, eu acredito assim, sabe, né, a doença instalou, a gente precisa do remédio. O remédio é o quê? Aquele que vai curar, né? Mas a gente poder entender também, né, que olha só que lindo que você falou, que assim, não visa a doença, não visa tratar uma doença, né? Mas visa assim, tratar a saúde, olhar para a saúde. E a doença, ela é uma oportunidade de cura, né? No Feminino em Mim a gente vê isso também, a gente fala assim, olha, isso que está doendo no seu corpo emocional, esse conflito que você está tendo emocional dentro de você, né? Esse vitimismo, essa distorção, é uma oportunidade para você poder curar, né? Para você poder transformar e harmonizar isso, né? Então, olha só, não vai dar um remédio para anestesiar, né? Às vezes precisa, mas assim, entende? Assim, vai lá no profundo, vai lá na causa, sabe? Vai investigar esse histórico, essa pessoa e tudo mais, né? Muito legal. Doutora, quais as doenças, né? Agora a gente falando de doenças, né? Quais as doenças que são uma oportunidade de cura, né? Que você mais atende no seu consultório? Quais as queixas, né? Quais as questões que as mulheres chegam, né? Como que elas chegam na sua clínica? O que elas vão buscar? Para a gente poder também ir ampliando um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais agora nessa questão. Então, das queixas e procuras assim ginecológicas, uma das mais comuns e que assim explodiu desde que a gente começou com a pandemia é a candidíase de repetição, né? Essa é bem desafiadora, uma enorme quantidade de mulheres apresentam. E a medicina convencional pode fazer pouco por essas mulheres, né? Então, geralmente, quando elas chegam para mim, elas fizeram uma romaria por vários médicos, já usaram todos os cremes ginecológicos e antifúngicos disponíveis no mercado e não suportam mais, né? E o problema continua lá. Porque realmente precisa desse olhar mais integral. Então, a candidíase de repetição, ela vai desde provocar, né, uma mudança de hábitos alimentares, né? Então, cada vez mais a gente percebe o quanto a nossa alimentação interfere nessa questão da nossa saúde física realmente, né? Então, é uma das formas da gente nutrir esse nosso corpo vital. Então, é importantíssimo o que a gente está se alimentando. Então, a alimentação mais natural e saudável possível, reduzindo açúcar refinado, farinhas refinadas, né? E uma das coisas que é bem complicado de quem já vem de múltiplos tratamentos é justamente esse uso indiscriminado desses medicamentos que contêm antibiótico, antifúngico, às vezes corticoide, porque aquilo provoca uma intensa alteração na flora, tanto na flora intestinal, que se repercute na flora vaginal. Essa nossa flora normal, que existe em todo o nosso corpo, em todas as nossas cavidades, na nossa superfície, ela tem um funcionamento muito importante para a nossa saúde. É como se fosse
um sistema à parte, né? E a gente está extremamente conectado com o nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa cuidar dessa flora para mantê-la saudável. E isso é feito através de uma alimentação mais natural possível, de alimentos orgânicos, isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa come muita fruta, muita salada e acha que está se alimentando super bem, mas não está observando se aquilo é orgânico ou não. E a gente sabe que um alimento, quando não é orgânico, ele vem contaminado com muitos agrotóxicos. E ao invés da gente achar que está se alimentando bem, na verdade a gente está se envenenando, né? Então, é muito importante ver a origem desse alimento e realmente diminuir muito a quantidade de industrializados, porque quanto mais produtos químicos, conservantes, corantes a gente ingere, mais a gente desequilibra essa nossa flora. Então, às vezes, a gente tem que também passar suplementos que vão ajudar a equilibrar aquela flora, né? E algo muito frequente, que costuma ser o principal gatilho para esses episódios recorrentes, são as questões emocionais. Então, o estresse a que aquela mulher está submetida. E quando a gente fala especificamente das vulvovaginites, a candidíase em especial, quando a gente vai fazer essa investigação a nível desse corpo emocional, nós percebemos muitas com relacionamentos abusivos, com distúrbios da sexualidade, às vezes por históricos lá atrás de abuso sexual, né? O abuso sexual é algo impressionantemente comum. Não estou falando assim baseada em estatística oficial, que eu não tenho nenhuma estatística recente, mas assim, no meu consultório, que eu investigo isso, ainda vamos considerar que algumas mulheres não se sentem à vontade para falar realmente, é acima de 70%. E isso é um trauma, uma alteração dessa energia do feminino que a gente estava falando antes, muito grande, né? Então, quase que toda mulher traz um feminino adoecido de relações abusivas, sejam com parceiros, seja de abuso sexual, seja dos próprios pais, né? Uma criança ferida nesse sentido. Então, a gente vai tendo que olhar essas outras questões e ir despertando nessa mulher esse desejo dela realmente olhar mais profundo se ela quiser resolver de fato aquela questão, né? Então, esse processo de autocura, ele é possível, ele é necessário e ele é um processo. Então, ele é longo e ele é difícil. E a maioria das pessoas quer uma solução fácil que venha de fora, no formato de um comprimido, que eu ponho para dentro e acabou. E, na verdade, não é assim, né? O Rudolf Steiner, ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu repito para os pacientes. Ele diz que a doença educa e a educação cura. Então, esse é um processo de se educar e de autoeducar-se, né? Então, você vai ter que mudar muitas questões na sua vida, desde alimentação, a praticar atividade física, a usar um determinado suplemento que pode estar faltando no seu organismo, a você olhar para as suas relações e ver o que está acontecendo ali que pode estar te adoecendo, né? E outras queixas, as alterações menstruais, irregularidades do volume de fluxo, as cólicas menstruais, e dentre as doenças dolorosas, uma que aparece muito frequentemente para mim é a endometriose. Porque a endometriose é uma doença extremamente complexa, que a medicina convencional até hoje também não conseguiu achar uma causa certa, uma origem, tem várias teorias. E quando a gente vai fazer essa busca com esse olhar mais holístico, frequentemente a gente se depara com essa questão também de um feminino muito machucado por relações abusivas, esse padrão que a Jai falou do vitimismo, de ser a boazinha e de servir e cuidar de tudo e todos e esquecer de si mesma. E é muito frequente também nós termos questões ancestrais. Então, às vezes, essas questões do feminino não aconteceu com a gente aqui, mas com
nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, e a gente vai trazendo em nós, né? Essa nossa hereditariedade, ela é muito potente. E ela não determina só questões físicas. Então, nós trazemos também esses traumas que aconteceram em gerações anteriores e que se mostram em nós para vir à tona, para ser visto e ser curado, né? Que aquilo que não é visto, ele não pode ser curado. Então, ela vem manifestar para a gente poder olhar para isso, verificar essa origem e fazer realmente essa cura, que ela é muito profunda. Nossa, você falou, né, você falou que dá vontade de ter um comprimido, né, ser um comprimido para resolver todas as questões, né? E por que será, né, que a gente tem essa vontade de ter um comprimido? Porque dói, né, doutora, assim, dói olhar para, às vezes, para uma relação que não tá boa, né, de um comportamento, né, que eu tenho em relação aos meus relacionamentos, que vai se repetindo na minha vida, que vai se repetindo, né? Às vezes eu tenho assim um medo de ficar sozinha, então eu permaneço naquela relação mesmo ela não estando mais legal, né? Às vezes eu tenho assim, eu tenho amizades que não fazem mais sentido, né? Eu quero mudar de emprego, eu quero colocar realmente assim, sabe, a minha voz no mundo, mas eu tenho dificuldade. Né? Eu não acredito que eu posso fazer isso. As minhas ideias possam ser boas, possam vingar, né? Então eu começo a ficar numa postura, assim, sabe, muito distante, né? Muito distante. Muito distante. E a gente vai colocando máscaras, passiva, né? Vai colocando máscaras que vai nos distanciando do nosso ser real, né? Do nosso ser divino, na nossa essência, que é a que nos traz a vitalidade, nos traz a saúde, e vai distanciando, criando máscaras, né? Nos corrompendo, até nos traindo mesmo. Eu me traio, né? Quando eu começo a fazer isso, colocar máscaras para ser aceita, né? Para poder agradar as pessoas, para poder ser amada, né? Então, isso daí vai acabando, né, com a nossa própria saúde, né? É bem profundo mesmo isso daí. Eu vou me afastando de quem eu sou de verdade, né? E esse afastamento causa inúmeros conflitos, entendeu? E esses conflitos podem causar inúmeras doenças, como, né, a doutora estava falando, como estava falando, Valéria. A gente chama, sabe, essas dores no feminino, a gente chama de corpo de dor, né? O corpo de dor é um acumulado de todas as dores, de todas as frustrações, sabe? De tudo aquilo que a gente tentou fazer e não conseguiu, e a gente teve que abafar, todo o nosso abafamento que a gente acumulou no nosso corpo e que fica abafado, né? Então, o Eckhart Tolle, né, a gente tirou esse Eckhart Tolle, né? Então, ele traz, assim, que esse corpo de dor é esse acumulado dessas marcas que a gente carrega. E no feminino, a gente vai ativar esse corpo de dor justamente para a gente poder ver e poder um tratamento, poder começar um processo, como a senhora falou, entendeu? Como você falou, Valéria, para a gente poder olhar para isso e poder começar um caminho de cura. Porque e a gente olha para esse corpo de dor, não só o seu individual, como também o coletivo, né? Como também é o ancestral, né? Aqueles que a gente carrega da ancestralidade, né? Tem aquela coletivo, porque, né, tem mesmo, né? Nós mulheres temos, né? Hoje eu acho que, né, já está outro nível melhor, mas tem esse corpo de dor coletivo e ancestral, né? Que carregamos aí por gerações, né? Nossa. Sim, são vários níveis de inconsciente agindo em nós, né? Isso a gente chama mesmo na antropologia, o que mais é adoecedor é o nosso afastamento do nosso eu, da nossa individualidade, né? Que é justamente essa essência, é aquilo que a gente veio fazer aqui, é o nosso propósito, é a nossa autenticidade. Então, essa vida moderna que é cheia de
obrigações e de coisas para cumprir, essas caixinhas, por exemplo, que a gente é obrigado a se encaixar, isso é extremamente adoecedor. A gente ficar como robôs no piloto automático. Então, mais dia menos dia, isso realmente vai dar ruim, vai manifestar um sintoma, uma doença, e às vezes é um câncer, às vezes é uma depressão profunda, e cada um vai se manifestar de uma forma diferente, né? E todas essas ferramentas, elas são fundamentais e importantes para a gente fazer esse caminho de volta, que é esse caminho para dentro, de se olhar, que realmente não é um caminho fácil, ele é doloroso, porque ele vai obrigar a gente a ver a nossa sombra e a gente ser diferente, a gente se modificar, né? Mas é muito recompensador, porque à medida que a gente vai fazendo esse processo, a gente vai se sentindo realmente mais liberado e mais verdadeiro, né? E a gente vai se acolhendo mesmo com mais compaixão. E a ginecologia natural, ela ajuda muito nesse resgate desse sagrado feminino, que ela propõe muito essa reconexão consigo mesmo, com seu próprio corpo, com os seus ciclos menstruais, que também, por sua vez, estão conectados com os ritmos da natureza, que é algo que a gente também observa muito na antroposofia. Então, da mesma forma que na natureza a gente tem as estações do ano, os ciclos de dia e noite, períodos, né, no cosmos de contração e expansão, tudo isso se replica no nosso corpo. Nós somos um microcosmos do macrocosmos, né? Então, a gente começar também a olhar para o nosso corpo, para a nossa fisiologia, para os nossos ciclos de vida e para o nosso ciclo menstrual com mais naturalidade, aceitação e vendo o quanto de poder existe nisso. É uma forma da gente ir curando, né, esse feminino, percebendo o quanto esse ser cíclico e essas características de receptividade, de cuidado, de intuição, de amorosidade, de permitir esse sentir vir à tona, é curador desse feminino e nos leva para esse bem-estar que tanto a gente busca, né? Então, isso é um processo de ressignificar muitas questões, porque, infelizmente, a nossa sociedade, a gente vive há muitos anos num patriarcado que vem falando exatamente o contrário, né? Que ser mulher é inferior, é um ser fraco, que menstruação é uma coisa horrível, nojenta, que precisa ser combatida, abolida, né? Então, a ginecologia natural, ela vem justamente resgatar o significado desses nossos ciclos, honrar esse sangue tão precioso que a gente libera todos os meses, né, como algo muito precioso nosso, que deve ser mesmo assim ritualizado e trazido isso, né, para as meninas, para as que estão próximas ali da menarca. Um olhar também novo para o período do envelhecimento e da menopausa. Na nossa sociedade também é algo muito mal visto, né? Tanto que as pessoas têm até constrangimento de falar, assim como tem também da menstruação, que está na menopausa, né? Então, a gente naturalizar, normalizar esses ciclos, né? Então, tem algo da ginecologia natural que eu achei muito bonito, que a gente aprende que enquanto a gente está menstruando, a gente está ciclando, a gente está convivendo com esse ciclo de vida, morte, vida, renascimento. E a gente está aprendendo a fazer isso. E quando a gente aprendeu, a gente deixa de menstruar. Então, as mulheres na menopausa são as mulheres sábias, que já aprenderam esse ensinamento, né? E que tem essa conexão maior também com o espiritual. Então, é a época onde a gente realmente vai, não que a gente vá abandonando o nosso corpo, mas a gente traz a consciência de que esse corpo físico, ele é realmente transitório, e que o que nós somos mesmo, a nossa essência é espiritual, e que nós estamos aqui para evoluir o espírito e não o corpo, né? Porque é muito, assim, impressionante como as mulheres chegam no consultório muito com essa visão totalmente negativa dos ciclos femininos, da menopausa,
E nós temos hoje em dia esse culto excessivo, né, à beleza, a questões de estética. Então, o Brasil é campeão em cirurgia plástica, Goiás é campeão no Brasil de cirurgia plástica. Então, é como se o ser feminino fosse representado único e exclusivamente pelo corpo e que o envelhecer fosse algo negativo e que depois da menopausa você não vale nada, não tem valor. Então a gente precisa muito falar sobre isso e ter muitos movimentos como o Feminino em Mim, para a gente poder trazer a consciência de cada vez mais mulheres do poder que nós temos, do quanto é belo ser esse feminino. Porque eu tenho certeza que o que vai curar o mundo é esse feminino, quando a gente acabar de curar ele, né? A gente está num desequilíbrio dessas forças que nos compõem a todos, que elas são polares, mas elas são complementares. Mas eu sinto que o mundo está numa energia masculina distorcida, né? Extremamente para o lado da agressividade. Então, o que vai trazer o equilíbrio é esse feminino. Delicado, cíclico, receptivo, cuidador, suave. Mas para a gente chegar nisso, tem todo esse caminho de cura dentro da gente primeiro para fazer, né? E curar também esses homens, né? Então é muito bacana ter homens aqui na live. Eu vejo que cada vez mais os homens também se interessam por isso, porque é algo que diz respeito a todos nós, né? Diz respeito ao humano, e a gente precisa muito curar essas nossas energias dentro de cada um de nós e daí para o todo, né? Nossa, que lindo, viu? Eu tava dando risada aqui, tava ouvindo você e dando risada de como, assim, tudo que você tá colocando, falando, tá entrosado, assim, integrado com o Feminino em Mim, né, Paty? A questão de acolher a criança ferida, né, da autoaceitação também para poder enxergar, né, e ressignificar, trazer para clareza as sombras, né, aquelas distorções, a questão, né, da mulher cíclica. Nossa, tá tudo assim tão integrado com o Feminino em Mim que eu tô impressionada. Assim. A gente já tinha conversado, já tinha entendido isso, mas eu tô assim chocada. Eu queria assim, doutora, Valéria, juro, assim, se eu tivesse essa informação, sabe, antes, né, quando eu comecei a menstruar, eu com certeza eu iria sofrer tão menos, porque eu sofri tanto com a minha menstruação, sabe? Eu tive tantas cólicas, eu não gostava, eu odiava menstruar, eu não sabia por que a mulher tinha que menstruar, sabe? Eu era dessas pessoas, assim, que queria assim, tomar ficar no anticoncepcional, assim, direto, assim, sabe? Eu só não conseguia ficar no anticoncepcional porque isso me destruía muito mais do que a menstruação, olha só, né? Eu ficava toda inchada, era horrível. Mas assim, eu levei tantos anos, sabe? Tantos anos para poder fazer as pazes, e ainda estou num processo, sabe? Que às vezes ainda estou há tantos anos, gente, muitos anos, né? Para fazer as pazes com esse ciclo menstrual, para começar a entender cada fase dele, sabe? Aprender com cada fase, usar o melhor de cada fase, aproveitar na TPM, entendeu? Né? Olhar e ver o que não tá bom, e na menstruação poder soltar isso, depois a gente poder, né, voltar tudo de novo, ter a produtividade. Nossa, e assim, é uma oportunidade mesmo, assim, sabe? Né? Que está se apresentando aqui, nesse momento, para você que está vendo essa live, sabe? De você dar um sim para o seu feminino. E olha só a importância desse feminino, né? Uma médica está hoje aqui, sabe? Que estudou bastante, né, doutora Valéria? Estudou bastante, né? A gente também aqui estudou bastante, eu e a Jais, a gente vivenciou muitas coisas, carregamos muitos traumas também. Estamos nesse processo, sabe? De curar esse feminino, né? Então, assim, a oportunidade que está se apresentando para você poder também participar, né, dessa cura do feminino, porque é um de cada vez, né, um por um, mas a gente vai somando, né? E sim, o feminino, ele tem essa característica também de união, né? Da gente entrar num círculo de mulheres
é tão potente quando a gente está num círculo de mulheres e poder falar, e ver que também a outra mulher também passa por isso, e a gente vai se fortalecendo nessa irmandade, né? E fortalecendo esse feminino juntas, né? Olhando para outra mulher, se comparando mais, assim, sabe? Olhando para outra mulher e falando assim, nossa, junto, assim, sabe? Vamos junto, vamos, assim, sabe? Eu reverencio o seu feminino, e a outra mulher fala assim, nossa, eu reverencio o seu também, né? Então, esse é um lugar que está se apresentando de uma oportunidade muito potente, né? Para a gente poder realmente dar esse passo para a cura desse feminino. Sim, isso que você falou é muito importante. Um círculo de mulheres, ele é muito potente, muito curativo, né? Mulheres se curam junto com mulheres, né? Então, e isso é também um resgate, uma ressignificação dessas relações entre mulheres, que essa foi uma outra distorção que o patriarcado vem trazendo, de colocar as mulheres como competidoras, não confiáveis, né? Então, a gente está ressignificando essas relações também, trazendo essa irmandade, essa sororidade, esse apoio mútuo, e aí é muito mais fácil a gente saber que não está junta, e não está sozinha, que está junta, ter mãos para segurar e caminhar juntas, né? E ver na outra a potência que também existe dentro de você. Então, torna o caminho mais fácil. É maravilhoso os círculos de mulheres, Mais são muito fácil e mais curativos. potente, né? É. Então, Ai, que bom. que ótimo. E aí, quero aproveitar, né, falar assim do Feminino em Mim, que vai estar acontecendo do dia 7 ao dia 10 de setembro aqui em Goiânia, né? Numa fazenda que já é um espaço assim de cura, né? Um lugar assim de uma natureza exuberante, né? Onde você tem a oportunidade de ver as araras, os macacos, os tucanos, né? Então, você vai ter essa conexão com a natureza, né? Que é tão feminina, né? Mãe Terra, né? Mãe Natureza. E aí a gente tem esse retiro de 4 dias, né? Que foi um trabalho que foi gerado e gestado pela Frei Moctimai, né? Ela não está aqui hoje, ela está, né, na Amazonas fazendo um trabalho, né? Mas ela está aqui junto com nós, com, né, nosso coração, né, Paty? Sim. Então, esse trabalho foi criado e gestado por ela, né? Ela é a nossa mentora, eu e a Paty Jaya somos facilitadoras, né? Você vai ter a oportunidade de fazer toda essa exploração, né, do seu feminino, das distorções, de fazer um acordo de amor entre a energia feminina e masculina em você, fazer muita dança, meditação, roda de mulheres, limpeza de chakras, né? Abrir um campo intuitivo dentro de você, conexão com a sua, né, com a sua deusa interior, né, com o seu sagrado feminino, né? Então, um trabalho bem bonito. Também teremos na data de 12 a 15 de outubro em Recife, né? Se você não puder também estar vindo em Goiânia do dia 7 ao dia 10, você tem a oportunidade de 12 a 15 de outubro em Recife. E também quero aproveitar aqui o gancho, né, para falar sobre o encontro da mulher das mulheres que correm com os lobos, né? Com certeza você deve conhecer, né? Então, Sim, conheço. A gente faz o estudo desse livro em grupo, né, online. Ele ocorre uma vez por mês, né? O próximo encontro vai ser no dia 20 de agosto, né? Tem mais informações no nosso perfil do Feminino em Mim, né? E é isso, eu tô assim, muito assim, grata mesmo. Nossa, tô muito grata de ter tido a oportunidade de ter esse papo com você, né, Paty? Eu que estou grata pelo convite e aproveito assim para parabenizá-las por esse trabalho maravilhoso e tão importante que vocês realizam, que isso possa assim reverberar, crescer e transbordar, porque todas as mulheres precisam, né? E quanto mais mulheres chegarem para todo esse tipo de movimento, de ferramenta e de cura, vai ser maravilhoso. E, doutora Valéria, você atende aqui em Goiânia, né? Sim, eu atendo aqui em Goiânia, né? Clínica que chama-se Humane, que fica ali no setor Jaó, que é uma clínica criada para esse atendimento mesmo, assim, multi-interdisciplinar, com esse olhar holístico, integrativo. Então, lá a gente tem acupuntura, homeopatia,
outros médicos antroposóficos também, terapeutas holísticos, e então nós estamos ali para isso, para tentar promover essa saúde integral, bem-estar, e sempre focando nessa questão mais dessa olhar integral e da salutogênese mesmo. Que legal. Ai, maravilha. Muito bom, né? Ter um Então, gente, olha espaço só. em Goiânia. Nossa, maravilhoso. E o Jaó, né? Aqui pertinho, eu moro aqui no Santo de Novela, do lado. Ah, bem Vou lá pertinho. visitar esse Bem mesmo. Então, gente, a gente está chegando aqui no final, né, dessa live maravilhosa. Eu quero convidar todos e todas aqui que passaram, né, por essa live, né, para realmente se dar um sim, para ir poder fazer esse retiro aqui em Goiânia, né? Se não puder fazer em Goiânia, também ir lá para Recife com a gente para poder fazer esse retiro. E também convidar todos e todas aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp, né? A gente está com um grupo do WhatsApp agora, que a gente está criando uma comunidade, né? Que a gente vai... para a gente poder ficar mais pertinho, se relacionar lá, disponibilizar conteúdo, né, tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida que você queira saber, você já coloca lá no grupo que a gente vai estar respondendo mais diretamente, né? Por exemplo, essa live ela vai ser disponibilizada lá nesse grupo do WhatsApp, tá? Hoje ela não vai ficar gravada no feed, mas ela vai ficar lá disponibilizada no WhatsApp para você poder entrar lá, né, conhecer mais e poder ficar mais pertinho da gente, conhecendo aqui o trabalho do Feminino em Mim. E como que as pessoas Então, entram no quem WhatsApp, estiver... Paty? Vai estar aqui? Então, eu estava tentando disponibilizar o link aqui nos comentários, mas eu não estou conseguindo disponibilizar o link aqui nos comentários. Então, eu vou me mandar um direct, manda um direct, né? E aí eu disponibilizo para você. Na bio do Corpo e Consciência também a pessoa consegue clicar no botão, né? Sim, na bio do Corpo e Consciência tem ali o meu WhatsApp também, para você poder me mandar uma mensagem. E também, né, a gente também esqueceu de falar, né, Jai, são tantas coisas, né, que agora, dia 31/8, a gente vai fazer uma vivência online também, do Feminino em Mim, para você poder estar conhecendo ainda mais o trabalho, né, vivenciando, vai ser via Zoom, então vai ser um trabalho fechado, né, e aí você e você fazendo a inscrição para a live, você fazendo a inscrição para a vivência online, você acessa o link do grupo já e você já entra no grupo assim que você fizer a inscrição, tá bom? Mas pode me chamar lá no LinkedIn do Corpo Consciência, pelo meu WhatsApp, que eu também envio para você o link, tá bom? E você que sentiu aí de tratar sua saúde de forma sistêmica, de forma integrada, com tudo, com o seu físico, emocional, né? Aí a clínica da doutora Valéria, né? É só procurar ela. Sim. Então tá bom, gente. Exatamente. Obrigadão, viu? Muito obrigada, mulheres. Foi ótimo, adorei. Foi ótimo mesmo, doutora. Muito, muito obrigada, viu? Gratidão mesmo, assim. Prazer. Beijo. A gente vai ficar em contato, hein? Vamos ficar em contato. Tá joia. Tchau. Tchau, abraço.